Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para bater um papo com vocês aqui do meu escritório, meu home office. Até tem a bike ali atrás. De vez em quando eu aproveito para dar uma pedalada, para espairecer a mente. E eu quero conversar hoje com vocês sobre qualidade. Eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar dessa palavra qualidade. Muitos de vocês, né, já tiveram contato aí até com outros colegas consultores dentro do que é a qualidade. E eu vou trazer para vocês agora, com base nas auditorias, com base nos estudos que eu tenho feito, o que é para mim e o que é de acordo com as normas a qualidade, que ela vem também se modificando ao longo do tempo para ser uma metodologia, um sistema, né, que é o sistema de gestão da qualidade, mais próximo do que é a realidade das organizações. E assim, a qualidade ela pode ser implantada em qualquer organização, independente do seu porte e do seu tamanho. Por exemplo, a qualidade você pode ter numa empresa que tem 2 colaboradores, o dono e mais um funcionário. Ou você pode ter ela numa multinacional, como são as grandes empresas pelo país. Por quê? A norma ela estabelece algumas coisas, que a norma que eu digo é a ISO 9001, que permite uma gestão mais enxuta. Antigamente você tinha uma lista, nas versões anteriores das normas da qualidade, de modelos, de padrões que você tinha que ter para que você conseguisse, por exemplo, ser certificado, ou para que você conseguisse comprovar que a qualidade de fato estava implementada dentro da organização. Então, com a modernização da qualidade, do sistema de gestão da qualidade, hoje a gente tem um sistema mais enxuto, mais robusto também ao mesmo tempo, e que funciona em qualquer ambiente, em qualquer organização de qualquer tamanho. Tá, Adriano, mas o que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver com o cartório? Primeiro, a norma ela preza bastante pela estruturação dos processos, pela estruturação da rotina de trabalho, pela estruturação do padrão, para que a gente consiga acompanhar e produzir de forma enxuta e que, se tiver algum desvio dessa linha de produção, dessa metodologia de trabalho, consigamos identificar e avaliar se isso pode ser melhorado, se isso pode ser parte de uma revisão da metodologia de trabalho, ou se isso, por exemplo, é realmente uma não conformidade, ou seja, que foge do padrão. E aí, qual é o papel da pessoa da qualidade, qual é o papel da qualidade em si dentro da organização? É estruturar essa sistemática de trabalho pautado nas metodologias que as normas da qualidade dispõem. Aí a gente tem 2 normas aplicáveis em termos de gestão ao serviço notarial e registral, que é a ISO 9001, 2015, e a NBR 15906, que recém saiu do forno, que é na versão 2021. Então, nisso, a qualidade ela vem para implementar essas boas práticas, essas metodologias de gestão, que, por sua vez, tem como objetivo refletir num resultado positivo para a experiência do usuário, cliente da serventia. E isso, essa boa experiência é o quê? Eu costumo dizer que para o cartório, a gente começa principalmente pelo processo de atendimento. Então, se eu tenho um atendimento de qualidade, eu entendo, enquanto usuário, se eu sou recebido com a qualidade no atendimento, eu entendo, enquanto usuário, que todos os outros processos da organização são de qualidade. E aí o atendimento ele não é a exclusividade da atividade de balcão, né? Ou seja, de atender no balcão. Não é isso. O atendimento ele é uma atividade dentro da serventia. E às vezes tem alguns colaboradores, como por exemplo os do balcão, que estão exclusivamente para essa atividade, né? Num primeiro momento. Então ele vai dar uma ênfase maior na atividade de atendimento. Só que essa atividade ela é feita por todos os colaboradores da serventia. Você faz atendimento interno e atendimento externo. Você faz atendimento por telefone, você faz atendimento por e-mail,
você também faz atendimento ao seu colega de trabalho, e essa cultura de um bom atendimento, de um bom relacionamento, ela tem que ser tanto transposta para o usuário, quanto permeada em todas as rotinas da serventia no tratamento de uns com os outros. Porque não adianta ser muito bom o atendimento externo quando a gente não tem um bom atendimento interno. Ou seja, quando a gente não consegue se tratar muito bem, quando a gente não tem a reciprocidade com o nosso colega de trabalho. Então, esse é um dos pontos da qualidade, o bom atendimento. O outro, a satisfação do usuário ou do cliente. Essa satisfação não significa que a gente tem que fazer tudo para agradar o cliente, ou seja, eu tenho que fazer um registro de qualquer jeito, a qualquer custo. Não é isso, porque uma, que a lei não permite. Duas, que você pode sim não fazer um registro e agradar o seu cliente, de forma que você disse para ele, olha, a lei não permite que o senhor registre esse documento, a lei não permite que façamos esse registro, porque por isso, por isso e por isso. Mas o senhor tem uma alternativa que é essa, né? Então buscar essa informação, trazer esse dado, e aí a gente está falando de empatia, a gente está falando de dizer um não, mas dizer que aquele não é nesse sentido, mas que ele pode fazer de uma outra forma. Outra questão é a comunicação. No cartório, a comunicação é tudo, né? Porque nós trabalhamos com um processo de produção intelectual. Então, a comunicação dentro do trabalho é tudo em qualquer organização, mas no cartório isso é muito mais forte. E aí, também tem que ser enxuta e assertiva. E aí a gente começa a observar e analisar, quando vamos destrinchando o processo da qualidade também, alguns aspectos, como por exemplo, eu consegui atender a solicitação do meu usuário, mesmo que de forma negativa, e conseguir pôr para ele alternativas para que ele consiga resolver o problema dele? Se sim, beleza, tá legal. E aí nessas informações que eu passei nesse processo, eu fui objetivo e consegui fornecer o máximo de informações para que de forma que eu consiga evitar que essa pessoa volte outras vezes para a serventia para tirar, para entregar outros documentos. Aí eu vou fazendo solicitações picadas, ou eu já consegui analisar de forma mais enxuta, eu consegui ter uma escutativa, quer dizer, eu consegui ouvir de fato o que ele quer, entendi a solicitação dele para eu poder propor a solução. Eu consegui fazer tudo isso nesse processo. A mesma coisa com o meu colega interno. Eu consigo captar a mensagem, eu consigo ter uma escutativa, entender o que o meu colega está dizendo para eu propor uma solução. Se eu propus uma solução para o meu colega ou para o usuário e ele não entendeu, eu estou repetindo as mesmas coisas com as mesmas palavras várias vezes. Então, se eu estou fazendo isso, a probabilidade da pessoa continuar não entendendo, não estar satisfeita com os argumentos que eu estou trazendo é muito grande. Então, qual é a didática? Eu preciso adaptar a minha linguagem e retransmitir essa mensagem de uma forma talvez diferente para que a pessoa consiga entender. Essa abordagem ela tem que ser muito flexível, porque você não vai falar da mesma forma com as mesmas pessoas o tempo todo. Claro, temos um padrão de comunicação, mas dentro desse padrão nós podemos fazer algumas variações justamente para conseguir trazer a informação de forma clara. E aí a qualidade vem aqui. Porque se eu tenho agora, a gente vai falar um pouquinho de procedimentos, se eu tenho procedimentos estruturados dentro da organização, todo mundo vai falar a mesma língua. Dentro da organização, todo mundo vai ter a mesma diretriz de atuação. E aí cada um, dentro da sua forma de interpretar e transmitir a informação, vai conseguir auxiliar as outras pessoas a também compreenderem as necessidades e executarem o serviço dentro do mesmo padrão. Precisa ser exatamente da mesma forma? Se está procedimentado, sim. Agora,
Se eu tenho uma diretriz de trabalho, algo que me diga, olha, isso precisa ser feito dessa forma, e eu consigo pôr a minha identidade, trabalhar da minha forma, sem ferir o que está explícito no procedimento, sem ferir o que está na lei, eu posso fazer. Tanto que as normas da qualidade, ela diz que você deve ter instruções de trabalho, mas ela não diz, por exemplo, que essas instruções precisam estar documentadas. Mas nós temos como prática documentar para que todo mundo consiga trabalhar dentro do mesmo padrão, para chegar no mesmo resultado. Por quê? Porque se tiver algum desvio, como eu tinha comentado antes, se tiver algum desvio desse padrão, eu consiga identificar e ver como eu posso ajustar e como eu posso trabalhar dentro dele. Então, a qualidade é muito além de um bom atendimento, na minha concepção e pelo que eu vejo nas normas. A qualidade vem para o ambiente interno, e aí a gente sempre tem dentro da organização a figura de uma pessoa que é responsável por fazer esse monitoramento, por nos auxiliar na construção dessa documentação e principalmente na manutenção disso tudo, porque também não adianta eu criar procedimento para ter um bom atendimento no balcão e a equipe não seguir o procedimento, e aí cada um fazer a sua forma. Ou, por exemplo, e aí entenda, quando eu estou dizendo isso, por exemplo, eu tenho uma minuta de documento, eu tenho um modelo de documento para ser feito. A pessoa vai lá e desfigura ela, faz do jeito dela. Aqui eu estou fugindo ao padrão. Agora, eu tenho uma minuta, a pessoa vai, analisa e constrói o documento dentro do que está pedindo a minuta, ou dentro das informações que tem na minuta. Eu fiz do meu jeito, mas seguindo o que está ali dentro. Ou seja, eu consegui melhorar com o intuito de não fugir ao que está estabelecido, tá? Então isso tem que ficar muito bem claro. Você tem uma liberdade de criação dentro daquilo que está padronizado, mas sem fugir à essência do padrão. Então é importante que nesse processo todo mundo participe, para que entenda a essência daquilo. Ou, por exemplo, se você não participar desse processo e aí for remanejado para o setor e ter um modelo, ter alguma forma de trabalho construída. O seu papel é tentar entender o porquê que aquilo foi criado e entender como você tem que fazer para que você não fuja daquela maneira de trabalhar, daquele padrão. Porque é muito mais leve para quem está gerindo, é muito mais leve para você que está fazendo, seguir essa diretriz. Então, note que a palavra diretriz ela é muito presente. Por quê? É um direcionamento, é o caminho que nós devemos seguir. E aí, para que isso se reflita no resultado final. Então, aí, nós estamos falando também de treinamento e desenvolvimento. E o desenvolvimento faz parte da qualidade, o treinamento faz parte da qualidade, mas principalmente faz parte da vida de cada um. Porque o que você aprende com o processo de desenvolvimento, o que você aprende com o processo da qualidade, é para a vida, é para você. Então você vai conseguir empregar isso em qualquer lugar que você estiver, em qualquer organização que você vá trabalhar ou em qualquer outra atividade que você vá fazer. Por exemplo, se você gosta de participar de atividades da igreja, se você gosta de participar de atividades com os amigos, você vai perceber que o seu modelo de estruturação de trabalho, de atividade vai mudar. Você vai começar a ser mais analítico e mais crítico. E quando a gente começa a adquirir essa competência de análise crítica, nós começamos a perceber que nós temos maior facilidade para resolver problemas. E quando nós temos maior facilidade para resolver problemas, quer dizer que nós somos um profissional melhor qualificado e que nós começamos a entender que as pessoas que conseguem resolver mais problemas têm uma chance melhor de crescimento dentro da organização. E note, não é resolver problema olhando apenas um ponto. Eu sou bom nisso, eu só fecho nisso, eu só foco nisso. Não é isso. O bom profissional, e a qualidade também ajuda nisso, ele entende a sistematização. A gente fala de a sistemática, mas eu estou querendo usar a palavra sistêmica, porque tudo está interligado. Todo o processo de trabalho é um efeito cascata.
desde o café que é preparado lá na copa da cozinha para te despertar durante o momento mais sonolento do dia, até a aplicação da legislação por todos que fazem análise e qualificação de documento, ou até mesmo que faz a redação, registro, etc. Então, tudo está interligado e você precisa compreender o seu papel dentro disso e buscar atuar de forma mais colaborativa e mais participativa para que você seja parte do resultado e da solução e não parte do problema, porque quem vai te trazer o problema é o usuário. Ele vai trazer alguma demanda que precisa ser resolvida, que precisa ser registrada, que precisa ser, né, lavrada, etc. Então, você tem que olhar nesse ponto de vista. Eu sou alguém que agrega para o processo da qualidade, eu sou alguém que agrega para a organização, eu consigo contribuir com soluções e não com mais problema, eu consigo também ter uma boa desenvoltura no meu relacionamento com os demais colegas, e a gente sabe que dentro da organização são diferentes perfis de pessoas, ou seja, tem gente que é mais simpática, tem gente que é mais aberta, tem gente que é mais fechada, tem gente que é mais crítica, e às vezes a gente se dá melhor com um, não se dá tão bem com o outro. Tudo bem, isso é parte da vida, isso é parte do processo, mas você está dentro de uma organização, não é dentro do seu seio familiar ou dentro de o seu grupo de amigos, não é necessariamente nesses momentos que você está dentro de uma organização que precisa apresentar um resultado, que precisa concluir uma atividade, que por sua vez tem um papel socioeconômico dentro da comunidade que ela está inserida, e dessa forma você tem toda uma responsabilidade. Ah, a responsabilidade é do cartório? Não, a responsabilidade é sua. É sua de conseguir fazer com que o cartório atinja o objetivo dele, que o cartório consiga cumprir o papel socioeconômico e que ele também consiga refletir na melhoria de uma categoria que está digamos, no nosso país há centenas de anos, né? Então você é parte da história. Em algum momento alguém vai pegar um registro que você fez e vai falar: nossa, lá em 2021 eles faziam daquela forma, olha que bacana, né? E naquela época eles não tinham tanto recurso, que é o que a gente faz hoje com o pessoal que registrava há muitos anos atrás. Então, entenda que você é parte disso. Se você vai fazer, faça bem feito e siga os padrões que a qualidade estabelece para você. Então, eu acho assim, o que é a qualidade? A qualidade é fazer o que tem que ser feito da forma como está estabelecida, muito bem feito, avaliando e criticando, procurando a melhoria contínua, que é parte do processo da qualidade, primando na entrega do resultado com excelência, né? E a satisfação do meu usuário, tanto interno quanto externo, tá? Por que o interno? Porque se eu tenho uma boa relação, se eu consigo entregar a minha parte de forma muito positiva para o meu colega, que vai dar continuidade, ou que é parte do processo, eu vou ter um bom clima organizacional. Se eu tenho um bom clima organizacional, eu consigo trabalhar em paz, que é o que todo mundo costuma dizer. Se eu consigo trabalhar em paz, o meu dia dentro da organização é mais leve. Por consequência, quando eu saio, eu estou menos cansado e mais disposto. Ou às vezes eu estou cansado sim, porque o dia foi puxado, mas eu não estou com peso, não estou me sentindo pesado. Então, essa interação e essa integração de tudo isso é o que vai fazer a gente ser excelente. Aí, notem, eu falei pouco de prazo. Por quê? Porque se a engrenagem toda roda bonitinha, eu tenho certeza que o prazo é fácil de ser atingido. Mas a gente precisa primeiro organizar internamente. É igual um atleta que começa a se preparar para uma competição, ele também olha não só o processo da atividade que ele vai fazer, mas ele olha internamente o que tem que ser melhorado. Ele olha as suas funções, a sua disposição, a sua capacidade, ele olha vários fatores que precisam ser trabalhados, até mental, para que ele no final consiga cumprir o papel dele enquanto atleta.
E dentro da organização é a mesma coisa. Para que a gente consiga cumprir um prazo, nós precisamos ter uma estrutura muito boa. Outro exemplo que eu acho que eu já dei para vocês é o exemplo da orquestra. Não tem como você ter uma harmonia se você tem, digamos ali, membros da orquestra, né, no caso violinista, etc., que toquem em desacordo com a harmonia que está estabelecida, ou seja, que toquem em desacordo com as regras que foram estabelecidas para aquele concerto. Então vai ficar feio, não vai entregar o resultado ao qual se propôs. Então a gente precisa se engajar, a gente precisa se complementar. Um complementa o outro e com o passar do tempo um vai melhorando o outro. A crítica que às vezes nós recebemos, e uma crítica bem estruturada, nos faz crescer, nos faz melhorar. Agora, aquele que não tem maturidade emocional para receber a crítica, e aí a procedimentação da qualidade traz isso, né? Quer dizer, eu consigo olhar melhor e criticar quando deve ser criticado de forma estruturada. A pessoa que não tem maturidade emocional para isso, ela não cresce, ela não evolui, ela não se desenvolve, porque ela está muito apegada ao que ela simplesmente sabe fazer, e aquela coisa assim, eu cuido disso aqui, eu só sei isso aqui, eu sou muito bom só nisso aqui. Ela esquece que o universo tem infinitas possibilidades, e dentro da atividade também tem, a todo dia, a todo momento, surge uma nova lei, tem uma nova demanda, uma nova solicitação. Então, eu costumo falar isso sempre, que a atividade é repetitiva, mas nunca a mesma coisa. Né? Então, registrar é sempre o mesmo processo, mas você nunca vai olhar o mesmo caso. Então, que é a diferença, né? Que às vezes a pessoa acha que direção e sentido é a mesma coisa, e não é. A gente tem que olhar para a atividade, olhar para as coisas como parte de um processo maior e não apenas como o meu quadradinho, apenas como o meu ninho, por assim dizer, que eu tenho que tomar conta disso aqui. Você tem que olhar assim, eu tenho que zelar por isso aqui, porque é meu, é minha responsabilidade, só que eu também tenho que entender que isso é parte de uma responsabilidade maior, que faz parte do processo como um todo. Então, pessoal, quando a gente está falando de qualidade, quando a gente está falando de melhoria de processos, a gente está falando de desenvolvimento de pessoas. E se você não se desenvolver, você acaba ficando empatado ou fica empacado, como costumamos dizer, dentro da atividade. E isso pode ser positivo, porque você vai continuar ali no seu quadrado, só que em algum momento pode deixar de ser necessário, ou você pode sim escolher se desenvolver e crescer e evoluir com a organização. E digo para você, toda organização tem possibilidade, todo ambiente de trabalho tem espaço para crescer. Algumas pode demorar um pouquinho mais, claro, pode, vai depender da sua expertise, da sua capacidade e da necessidade da organização. Mas outras, isso pode acontecer muito rápido. E dentro da atividade notarial, eu vou dizer para vocês com uma experiência própria. É uma atividade que dá muita oportunidade, porque a mão de obra ela é formada no seio da atividade, porque muitas pessoas não chegam cruas. E aí a própria serventia vai preparando essa pessoa, vai pagando e treinando, né? Então é um lugar que você recebe para aprender e executar atividade. Então, porque você não consegue se preparar antes. Hoje tem cursos, né, de direito notarial registral e tudo, mas ainda não te dá a bagagem que a vivência dá. Então, você pode escolher pegar essas oportunidades, aprender, se tornar um bom profissional, fazer parte de um processo como é esse que nós estamos começando, de implementação da qualidade. E assim, eu sei que vocês já têm algumas coisas que vocês já fizeram, tem algumas coisas que vocês já construíram, mas eu convido vocês a fazer parte de uma reformulação e de uma construção mais eficiente. Nós temos aí a colaboradora responsável por esse processo, né? Nós temos
a pessoa que vai acompanhar todo esse processo, toda essa atividade, e ela vai direcionar. Em alguns momentos ela pode te solicitar e você falar, eu não posso agora, eu estou sobrecarregado. Mas entenda, é um tempo investido, não é um tempo perdido. A gente tem muito esse costume de olhar, mas se eu parar eu vou perder tempo com isso. Não, você só perde tempo com aquilo que não vai agregar nada para você. Sabe onde a gente costuma perder muito tempo e acha que está ganhando? Assistindo TV, mexendo no celular em coisas aleatórias que não agregam nada. Claro, se for para lazer, beleza, tá cumprindo ao seu propósito. A gente precisa relaxar e descansar. Mas e qual é a qualidade disso? Então, a mesma coisa nas atividades. Qual é a qualidade do tempo que eu tenho dedicado? Ou qual é a qualidade do que eu estou fazendo para o que eu estou agregando? São questões que a gente tem que começar a se perguntar para que nós possamos se desenvolver e aí enxergar, né? Às vezes tem para algumas pessoas isso pode não fazer muito sentido tudo que eu falei até aqui. Para outras já pode acender uma luz ali, né? Então acho que aqui dá para eu, né, conseguir alcançar alguma coisa. Para outras ainda vai ficar aquela coisa que a gente costuma dizer assim, que chega na beira da piscina, põe o pé, sente a água, vê se dá, se não dá, se vai, se não vai. Em algum momento recua, decide não pular. Outras pessoas já põem o pé, sente, não, acho que tá legal, acho que eu confio que tá boa a temperatura, então vou pular de cabeça. A gente tem gente de todo tipo. E aí o processo de desenvolvimento e seleção é automático, né? Algumas pessoas se engajam muito bem, outras pessoas desistem no meio do caminho, outras pessoas desistem e recomeçam de novo. O importante é fazer acontecer. E o meu papel aqui também é esse, né? Auxiliar vocês nessa condução. Ela não é fácil, né? Às vezes falando, não, isso é fácil, é só fazer documento. Só fazer documento todo mundo consegue. Por exemplo, se você der um Google e agora baixar documentos da qualidade, você consegue um kit pronto com tudo que é da qualidade. Mas você vai entender o que é isso? Você vai conseguir compreender o que é isso? É essa a diferença. Você precisa entender o que você está fazendo. Então, o meu trabalho com vocês vai ser esse, de apontar o que vocês precisam entender para vocês conseguirem fazer. Não é só cobrar, eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês fiquem melhor do que eu enquanto qualidade, enquanto alguém responsável pela qualidade ou enquanto alguém que é parte de um processo de qualidade. Eu quero que vocês sejam feras nisso. E aí, o dia que eu encerrar o meu trabalho com vocês, eu vou falar assim: aquele pessoal foi a melhor experiência em termos de implantação da qualidade que eu tive. Porque eles vestiram a camisa, eles participaram e fizeram melhor o ambiente deles. O ambiente de trabalho de vocês pode ficar melhor. Não o meu continua. Agora o de vocês vai ficar melhor. Porque é para vocês que nós vamos fazer isso. Não é para mim, não é para o cartório, é para cada um de vocês conseguirem trabalhar de forma mais leve, de forma mais estruturada. E entenda, quando eu digo forma mais leve, é de forma mais tranquila, mais em paz para trabalhar. Não estou dizendo que você não vai ter uma sobrecarga de trabalho em algum momento. Claro que vai. E graças a Deus, porque é isso que paga os nossos salários, é isso que mantém a estrutura da serventia, da organização, é isso que faz a máquina girar. Então, eu preciso que vocês vistam a camisa, eu preciso que vocês sejam parte disso, eu preciso que vocês se dediquem a isso, eu preciso que vocês, eu não, né, eu tô falando eu, mas quando eu digo eu tô querendo dizer, a serventia, né, precisa disso, vocês precisam disso, para que no final a gente cumpra o nosso papel, para que a gente alcance os nossos objetivos e para que a gente possa bater no peito e dizer, eu fiz parte, eu construí, eu fiz isso junto com todo mundo e nós somos uma equipe, nós somos um time e temos um ambiente de trabalho muito bom. Bom, esse é o meu recado. Isso tudo para mim é a qualidade. O desenvolvimento é parte do processo da qualidade. Eu acho que a qualidade não é só implantar procedimento, não é só pôr modelos, não é isso. Eu preciso desenvolver pessoas, eu preciso que as pessoas queiram se desenvolver sobre tudo, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e, como eu disse, bater no peito dizendo que você fez parte disso, que você construiu isso com a gente, tá bom? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não está claro,
vocês podem me mandar mensagem aqui mesmo, para que a gente possa ir trocando essa ideia, para que a gente possa ir conversando. Eu vou logo devo encaminhar mais materiais para vocês, mais atividades para vocês responderem. Nós estamos finalizando alguns processos e a partir de então executar outras atividades junto com vocês. E eu peço encarecidamente a atenção de vocês, o empenho de vocês e o envolvimento de cada um de vocês e o comprometimento com tudo isso. Tá joia? Um abraço, bom trabalho e até breve. Tchau, tchau.